Olá, gente, tudo bem? Boa noite a cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham descansado nesse feriadão, né? Foi bom porque a gente conseguiu recarregar as energias e voltar mais renovado, né? Nesse sentido, então, nós vamos dar continuidade aos nossos propósitos aqui de aprendizagem, especialmente o último ponto temático, né? Como eu tinha te dito antes, que vai falar sobre publicidade na advocacia. Mas antes, você deve estar vendo aí na sua tela a informação dos nossos momentos finais acadêmicos. Eu quero deixar isso bastante claro para que você não se perca comigo em relação à sua necessidade de comparecimento aqui nas nossas aulas. Nós estamos, então, nesse dia de número 24, não é isso? 24 de abril, nesse primeiro quadrante, na aula de número 12. Então, a posteriori, nas aulas seguintes, serão momentos tira-dúvidas, momentos pontuais, onde você vai trazer a sua dúvida de aulas passadas, se você tiver, em forma de perguntas, você vai colocar no chat. Em colocando no chat, eu vou ter o maior prazer de saná-las, né? De fazer com que você compreenda melhor. Pode ser que você tendo, né, lido algum livro ou algum julgado, pensado em algum outro grande autor que fale de ética e deontologia, tenha ficado aí então em dúvida, né, e queira sanar. Então, eu vou estar aqui. Então, esse momento de revisão é o momento em que você me traz as suas indagações e eu te respondo na medida em que você consegue trazer isso de forma transcrita, digitada aqui no chat. Essa história de que a gente vai pegar o semestre inteiro, de todo momento em que a gente se conheceu e se viu, né, e transformar isso numa aula, como se fosse um aulão de vestibular, isso não existe na universidade. Então, aqui são dúvidas pontuais. Morgana, eu já estou aprovado. Morgana, não tenho dúvidas. Morgana, eu estou satisfeita com aquilo que você me passou. Espero levar isso para todo sempre. Ótimo, melhor dos mundos, estamos então muito satisfeitos com o seu aprendizado, tá certo? Em relação a algumas questões que estavam chegando até a gente sobre a necessidade de marcação, da avaliação final, alguns alunos não estavam conseguindo fazer isso. E aí foi um ponto até que eu discuti hoje, debati com a professora Natália, de divulgar isso também, além do que a instituição já divulgou. Se você tiver algum problema de marcação da avaliação final, a orientação da instituição é que você envie um e-mail para esse endereço que está aí, esse amarelinho aí na tela, centraldoaluno.virtual@unigranrio.edu.br. Ai, mas está demorando. A resposta, ela virá em tempo hábil, em tempo pontual, mas depende, né, da chegada do seu e-mail para que a instituição possa conhecer. De certo que outros alunos também encaminharam, das mais variadas afiliadas à AF, então é só ter um pouquinho de paciência que os meninos responsáveis vão responder, tá certo? Então, assim, esse é o momento em que você tem que exercitar aí um pouco do seu controle socioemocional, tá? Então, a gente pede a sua compreensão, a sua paciência de que quem responde não somos nós, não sou eu, professora Morgana, não sou a responsável por isso, tampouco a professora Natália. É a instituição que vai sanar esses casos em que os alunos não estão conseguindo agendar a avaliação final. Em relação a notas, em relação aos trabalhos, às atividades, por gentileza, não esqueça nunca. Eu estou falando para você desde o começo em que a gente se conheceu. Não estou nervosa, não estou chateada, não estou mal-humorada nem nada. Estou no meu nível máximo de alegria. Mas isso é com a professora Natália, que é a tutora da nossa disciplina. A mim me cabe esse movimento nosso aqui, ó. Dialogado, falado em tempo real, tá certo? Então, por favor, verifique com a professora Natália. E assim, é uma coisa que a gente vem falando para vocês desde que a gente se conheceu, não só eu, mas a professora Natália. Leia sempre as regras do enunciado. Tenha sempre em mente o calendário acadêmico, o aprazamento imposto pela instituição.
né? E aí o que acontece? O aluno vai posta o trabalho errado, não posta o trabalho, coloca uma capa em branco, só uma capa, e o recheio do trabalho todo em branco. Aí ele acha que a gente vai conseguir tirar de um lugar, colocar no outro. Não consegue, gente. A gente não consegue fazer isso. Então, assim, essas questões relacionadas ao mundo das excepcionalidades, quem vai trabalhar com isso é a professora Natália, levando essas informações para a direção acadêmica, para verificar se ela consegue ou não fazer isso por você. Se ela não conseguir, sinto muito, a gente se vê semestre que vem aqui com o maior movimento, né, de abraço do mundo, mas, assim, existem coisas em que vocês têm que perceber que está no mundo da responsabilidade de vocês, né? Eu falei hoje para a Natália, Natália, não teve uma única aula que eu não tenha dito que a responsável por isso é você. Não tenha uma única aula que eu não tenha falado sobre essa questão do aluno observar os prazos e verificar quais são as rotinas de aprendizagem. Assim, ó, a gente consegue ver se o aluno baixou ou não os slides, se leu ou não os conteúdos ali colocados. E assim, na régua de leitura, pouquíssimos alunos tiveram interação com o material didático. Aí tiraram notas baixas e começam a pedir pelo amor de Deus, né? Eu tô com fulano doente, cicrano isso, aí mata a família inteira. Gente, nós estamos num processo de aprendizagem por adultização. É hora da gente começar a entender, né, que a gente tem uma responsabilidade nesse mundo. E a tua responsabilidade é essa. Não transfira para mim nem para a professora Natália essa responsabilidade que não nos cabe, né? Somos apenas professoras. Assim, as questões relacionadas ao mundo da afetividade, do sentimento, a um só fim, isso está no seu trato familiar. Não esqueça, temos uma relação de aluno e professor, só isso. Então, assim, têm alunos que mandam textos de duas, três laudas tentando nos convencer, né, de que a gente precisa ter empatia. Mas, desculpa, eu não estou nesse lugar, né? Você não vai falar para um juiz, olha, eu coloquei a petição errada no último dia do prazo, você desculpa aí, sabe? Eu errei o recurso, você dá um jeitinho para mim? Então, assim, gente, desculpem, sabe? Não é que a gente não tenha amor, sentimento, não é nada disso, mas é porque não nos cabe amor nesse momento. Não nos cabe ter sentimento, né? O que a gente tem que fazer é aplicar a regra institucional. Porque se a gente não faz a aplicabilidade da regra, nós seremos chamadas. E no semestre que vem, a gente não está nem mais na instituição, com certeza a gente vai ser desimportante, tá certo? A gente não vai ser mais figuras necessárias para a AFIA, porque a gente não consegue cumprir a regra da AFIA. Então, assim, percebam que essa não é nossa responsabilidade, tá certo? Com muito respeito, sabe? Com muito carinho, mas assuma o teu protagonismo. Então, assim, a gente não tem aqui nessa disciplina, não tem presença. Você pode assistir a aula em tempo posterior, quando você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser. Então, assim, já é flexibilizado em bastante movimento, né? Ser aluno de uma disciplina de ética, gestão, da advocacia e deontologia já é muito. E agora a gente se depara com mais de 500 mensagens depois do feriado. Então, eu sinto muito. Eu lamento profundamente, mas não me cobre aquilo que eu não tenho obrigação de fazer. Nem cobre a professora Natália, porque ela não tem obrigação de quebrar as regras institucionais. Assim como eu, a professora Natália, ela tem família também. Então, assim, esse é o nosso emprego. Eu tenho certeza que se eu bater na porta do seu emprego e pedir para você subverter as regras institucionais de onde você trabalha e você correr o risco de ser mandado embora, você não vai fazer. Então, não nos peça aquilo que não está em nossa competência, tá? Então, assim, ó, com respeito, com admiração e com carinho. Só estou falando para que você entenda. A sua missão aqui na instituição é essa, a minha missão é outra, tá? Então tá aqui o calendário, só para relembrar, esse calendário você tem acesso, teve acesso desde o início, e essa questão do e-mail também. A instituição já os alertou, mas pede para que a gente reforce, então eu estou aqui cumprindo a missão, missão dada e missão cumprida, eu estou reforçando a informação aqui, tá? Uma outra questão que eu queria falar com vocês é a seguinte.
Em aulas passadas, eu trouxe um videozinho daquele advogado João Neto e fizemos uma crítica, uma reflexão a respeito da forma com que ele compartilha as ideias dele, né? O tecnicismo jurídico dele para os seguidores. Não sei se você vai lembrar, mas o professor não, né? O advogado João Neto, ele tem uma forma muito peculiar, né, de se comunicar com os seus seguidores. Ele é sempre muito brincalhão, ele tem um bordão, né, no coco e no relógio. E aí, então, todo mundo vai achando muito engraçado, né? As coisas em que ele vai fazendo. E me lembro a época, né, de uma forma bastante tranquila, de que eu falei: olha, cuidado, sabe? Essa não é uma forma com que o direito gosta de se espraiar. O direito, ele se afina muito bem com burocracias, sabe? Com formalismos. O direito é muito simbólico, o nosso direito, ele é muito ortodoxo. Então, quando nós falamos sobre o vídeo do João Neto aqui, foi justamente para poder mexer com os brios de vocês e fazer com que o olhar ficasse focado às questões, né, de rompimento da lógica, disciplinar do Código de Ética e Disciplina e também do Estatuto. Bingo! Deu no que deu, né? Deu no que deu. Não podia dar outro samba senão aquele. Em algum momento aquilo ia estourar. Agora, as notícias que vêm, né, à tona apontam para um único lugar, que esse advogado, João Neto, nunca foi policial, nunca pertenceu às fileiras de nenhuma corporação, né, policial. Ele, na verdade, ele foi expulso ainda no processo dele de formação, né, de soldado. É, estão agora investigando a questão do título dele de mestre, né, que ele se auto-intitula na mini bio do Instagram dele como mestre em ciências criminais, então estão levantando os dados, porque ele está incorrendo numa série de crimes, né, de estelionato, né, de a questão da moça lá, lesão corporal, etc e tal, e corre o grande risco dele perder a carteira dele da OAB. Aí você vai falar, Morgana, você está feliz com isso? Não, eu não estou feliz com isso, né? Eu não me alegro com a desgraça de ninguém. Mas era necessário em que isso tivesse acontecido. Porque faz nos pensar o quanto que somos pessoas volúveis, né? Nesse espaço social em que as redes de visibilidade nos trazem qualquer informação e a gente acaba seguindo, né? Se afiliando àquelas informações trazidas sem credibilidade. A gente confia, crê, se torna pessoa convicta daquela informação sem sequer checar. E eu venho falando para você o quanto que é preocupante, né? Nós que temos capacidade intelectiva superior, da gente acreditar piamente nesse mundo de coisas e informações na internet. E me lembro que em aulas passadas eu falei para você, olha, desinformação gera o mesmo prejuízo que a informação em excesso. Cuidado com isso. Busque as leituras, fontes que são confiáveis para que você não caia nessa esparrela. Falei em aulas passadas da questão das advogadas, dos reality shows, né? E aí, então, ó, esse é mais um que fazia, né, um movimento alegórico do direito, tá aí. Fica, então, essa questão para você pensar, né, porque somos pessoas que construímos pensamentos para o mundo de ideias. Nós tocamos em pessoas e essas pessoas precisam confiar, acreditar, crer naquilo em que a gente consegue fazer de adequação e melhoria social. E aí, mais uma vez, estamos estigmatizados. Está vendo como a história do estigma é bastante preocupante para a advocacia? Mais uma figurinha colada na nossa testa. Porque a gente que foi lá, que foi ver o vídeo, compartilhou, curtiu, comentou desse tal João Neto, a gente começou a ser enxergado também como um longa-manos, né? Porque se você vai lá e comenta, se você vai lá, né, e compartilha, você está coadunando com aquelas ideias. Ah, não, mas eu fui lá para criticar. Da feita que você foi lá, você deu ao algoritmo a oportunidade dele ser cada vez mais conhecido. Então é isso. Fica aqui para você pensar, né, que ele, assim como, né, a tal da doutora lá
a mãe está estourada, a outra, né, que fala umas barbaridades sobre política, tá aí. Espera um pouco mais para que vocês vejam o resultado. Então, assim, quando a gente fala, eleja um livro de cabeceira, sabe? Deixa esse cara do lado, leia todo santo dia um pouco de ética. Qual o grande autor que você leu esse tempo todo que você estava comigo pensando ética? Se eu fizer aqui uma enquete, eu tenho absoluta certeza que muitos dos alunos não pegaram nenhum livro na biblioteca virtual, sequer, né, na biblioteca física. Então, isso é preocupante, né? Porque a falta de engajamento no processo de ensino e aprendizagem gera esse tipo de advogado, que é o que a gente não quer que você seja. Bom, ultrapassada essa questão do doutor João Neto, antes da gente começar o nosso ponto temático de hoje, falando sobre publicidade, marketing jurídico digital, eu recebi isso aqui, ó, na minha caixa de mensagens do Instagram. Um aluno me passou isso esse feriado. Dá uma olhadinha, vê o que que você acha. Eu não sei se você já conseguiu ver, mas aí mostra uma aberração, né, na ambiência jurídica. A gente sabe que a gente tem que ter um trato urbano com quem quer que seja, e nós advogados especialmente, muito mais, né? Porque a gente consegue compreender o conjunto das normas e regras deontológicas que nos cercam. Essas regras, elas nos limitam, nos restringem. Isso é muito verdade, né? Todas as vezes em que a gente tem a certeza da leitura do estatuto, do Código de Ética e Disciplina, a gente vê que a OAB nos veda em muitas coisas e ela nos obriga a um tanto de outras situações, ações e fazeres. Essa juíza, ela jamais poderia ter gritado com esse advogado, né? Esse advogado não deveria ter se acovardado diante dessa juíza. Porque, assim, a relação que ele tem com o cliente dele é uma relação única, exclusiva, baseada na confidencialidade, na sacralidade. Tudo que se passa entre ele e o cliente dele fica restrito a ambos dentro do escritório. Se o cliente, né, contratou esse advogado para todo o processo, em partes, de modo fracionado, dividido ou não, isso não diz respeito a essa juíza. O que ela tem que tomar é ciência, ter a certeza de que o advogado tem uma outorga de direitos dadas pelo cliente para que ele o defenda. E mais, ainda que esse cliente aí, ó, não tivesse dado a procuração, ele tem o prazo de 15 mais 15 dias prorrogáveis para apresentar a procuração. Então, assim, ela está exasperada, né? Ela ultrapassou, ela transbordou os limites do bom trato cordial que deveria acontecer entre os atores aí sociais. Se você estivesse vivendo uma situação como essa, o que você faria? Como é que você se comportaria?
Porque ela disse: "Olha, o senhor não sabe nada", qualquer coisa assim, né. E ele só replicou: "Será que é isso que te cabe? Será que é isso que você pode fazer? Ou você pode fazer mais do que isso?". Se a gente não lê o estatuto, se a gente não deixar correr nas nossas veias o código de ética e disciplina, essa gente passa por cima de todos nós como um rolo compressor, né. Essa semana também caiu nas redes sociais o vídeo de uma advogada em que a juíza aconselha o cliente dela a destituí-la do cargo. E a advogada, com, né, a competência socioemocional que ela tinha, tentou refutar, tentou efetivamente combater, mas esses juízes eles não param, né, eles continuam sempre de forma frenética nos desrespeitando como advogados. Então assim, ó, estude o máximo que você conseguir, todos os dias. Não deixe com que ninguém faça isso com você. Faça uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Faça uma representação junto à Corregedoria, mas não deixa com que ninguém retire de você a competência, a sua dedicação, o seu conhecimento, o zelo que você está tendo e o comprometimento do caso. Porque se você abaixar a cabeça a primeira vez, ele vai fazer esse mesmo juiz 2, 3, 4, 5 vezes até te derrotar. E você não pode ser esse sujeito. Então, assim, ó, nada de ficar amedrontado, nada de ficar acovardado diante do juiz. Responda, né, mas com educação, dentro da norma, dentro dos princípios deontológicos. Não está dando certo? Chama o delegado de prerrogativas. Agora mesmo a OAB, esse mês que passou, ela empossou uma série de delegados de prerrogativas novos em todo o país. Muitos advogados estão como delegados novos de prerrogativas, então eles estão com o sangue nos olhos, doidos, né, para pegar uma situação como essa e fazer com que esses juízes respeitem nós, advogados. Assim, ó, a gente não pode ser um doutor João Neto, porque a gente fica estigmatizado, mas também a gente não pode ser um advogado como esse, que abaixa a cabeça e deixa com que a juíza grite com ele, né, com tamanha rispidez e deselegância como essa senhora fez. Então a gente tem que encontrar o caminho. Qual é o caminho, Morgana? Ter competência técnico-jurídica. A gente tem que falar bem, escrever bem, entender bem o direito para que ninguém faça isso conosco. Então fica aqui o meu recado, né, para que em disciplinas futuras vocês continuem estudando sempre e grandiosamente bem. Porque nos próximos encontros, como eu te disse, serão encontros pontuais para a gente tirar dúvidas. E já já você não me vê mais nessa disciplina, né? Então, eu espero que eu tenha plantado em você sementes e a gente possa colher, né? Futuramente, um advogado do bem, ético, competente, como eu espero que você seja. Mas, ultrapassadas essas questões, o que nós vamos fazer no dia de hoje, então, é reconhecer o quanto que a publicidade profissional do advogado, ela avançou ultimamente. Antes, nós tínhamos uma possibilidade muito restrita, sabe, de publicizar os nossos serviços de advocacia, especialmente para os advogados mais novos. Era muito difícil dele ser conhecido no mercado de trabalho. Mas nota o que eu estou falando para você. Publicizar, publicidade. Eu não estou falando na palavra propaganda. Mas por quê, Morgana? Tem uma razão. No direito, a palavra publicidade, ela tem uma relação com o movimento de contratualidade. Aí você tem que lembrar daquela aula, né, que fala do contrato de honorários. Lembra dos contratos de honorários convencionados? Quando a gente fala em publicidade, a gente está falando de um inebrio, de uma sedução, de um chamamento, de um ato de aproximação de uma pessoa e outra, contratante e contratado, para que, em torno de um objeto ou em torno de uma prestação de serviço, faça sentido algum tipo de celebração. A gente consiga aproximar uns dos outros porque nós necessitamos.
E, de certo modo, quando a gente presta serviço a alguém ou vende alguma coisa para alguém, a gente tem uma monetização, né? A gente tem uma paga, a gente tem uma possibilidade pecuniária de correspondência àquele serviço prestado ou daquela coisa entregue. Então, a publicidade, ela vem deste lugar conceitual. De realização de pactos de contratualidade, de contratos firmados, celebrados, assinados. Não estou dizendo que você tem um papel na sua frente. Hoje a gente assina contrato das mais variadas formas, inclusive com o advogado. Muitas das vezes o advogado, né, para ele poder dar celeridade ao andamento da sua questão, ele pode fazer com que o contrato seja assinado pela via eletrônica, pelo chamado duplo clique. Assim como acontece, né, quando a gente contrata, por exemplo, com telefonias, né, com grandes concessionárias, etc. Já a propaganda, ela tem um movimento definidor completamente diferente. A propaganda, ela tem uma nuance, de consciência, de conscientização. Ela visa trazer uma informação para moldar o seu comportamento, para você se ajustar, para você melhorar enquanto pessoa humana, pessoa natural. Ela visa fazer com que a informação seja tendente e capaz de você, ao conhecê-la, você seguir aquelas regras. Mas ela não quer te vender nada, a propaganda. Isso eu estou falando dentro do direito. Para o pessoal que estuda publicidade e propaganda, é uma outra história. Nós somos alunos do direito. Então, essa é a visão que a gente precisa ter, que publicidade vende e propaganda educa. Como assim, Morgana, propaganda educa? Quando dizem para gente, né, na televisão que a gente não pode beber e dirigir, ele está querendo te conscientizar de que se você ultrapassar esses limites impostos por regras normativas, você vai matar pessoas, e matar pessoas é crime, né? E isso não pode acontecer. Então, ele está tentando fazer com que você se conscientize de uma prática considerada positiva para a convivência humana. Quando ele diz assim, olha, é necessário que você seja vacinado, ele está querendo dizer que a nossa convivência, porque somos muitos no mesmo espaço social, pode causar prejuízos em relação à saúde pública se a gente não pensar em locais adequados de prevenção para os nossos corpos. Então, recebemos vacina para isso. Ele está querendo fazer com que eu reconheça essa possibilidade e, de certa forma, o meu comportamento seja inclinado ao bem-fazer social, coletivo. Bom, quando ele diz assim, olha, que é necessário que você utilize preservativo para você evitar doenças sexualmente transmissíveis, ele está tentando te dizer que é um caso também de uma movimentação que ultrapassa os limites do individual e chega no coletivo. Porque se eu não me preocupar com o meu corpo, eu posso ser um vetor de doenças para outras pessoas, tá vendo? Mexe com a conscientização, mexe com o seu comportamento, ele traz para você ideias, mas ele não quer vender nada para você. Quando ele diz assim, olha, que em outubro, mais ou menos, novembro, começa na televisão, no rádio, na TV, umas pessoas falando, tentando nos convencer de que a gente vote nelas. Ele está falando de um processo de eleição de representantes e agentes públicos. Nota, o processo eleitoral, então, é uma propaganda eleitoral. Ele está tentando te conscientizar para que você escolha o teu melhor representante. Não quer te vender nada. Se você conseguiu compreender, a partir dessa explicação muito simplória do que é publicidade, do que é propaganda, você não erra mais. Então, se você pegar uma prova, um processo seletivo para que você possa responder sobre publicidade na advocacia, não escreva nunca a palavra propaganda, porque é um erro crasso. É um erro irremediável, não tem conserto, porque você vai levar o olhar de quem vai corrigir a sua prova para um outro calibre definidor conceitual e já errou. Se ele está te perguntando de publicidade, você responde com a palavra propaganda, não tem conserto, a resposta está toda errada, ainda que no final você consiga fazer algum tipo de amarração
com as regras deontológicas. Então, guarda isso no seu coração para você nunca esquecer. E essa mesma regra definidora, ela serve para o direito civil, serve para o direito do consumidor, e você vai convivendo com essa matéria ao longo, né, de todo o seu percurso acadêmico aqui no direito, tá certo? Bom, e aí, se a gente está falando de publicidade na advocacia, a gente tem que pensar que porque somos pessoas, né, que vivemos dentro de um marco fronteiriço, sempre com as boas práticas e com a possibilidade da gente ser sancionado, todas as publicidades, então, elas têm que guardar, ó, discrição, sobriedade, moderação. A gente tem que evitar sempre o caráter mercantilista das informações nas publicidades que fazemos, o caráter sensacionalista, que venha nos comprometer diante da dignidade da nossa profissão. Lembra lá da Constituição Federal, que diz que a gente é nobre, que a gente atua no espaço democrático de direito, reorganizando as pessoas e informações que antes deram errado. Só que eu não posso mercantilizar a profissão. Eu não posso ir na porta do fórum, da delegacia, do hospital, eu não posso na porta do ML, onde quer que valha, né, fazer com que a informação de quem eu sou como pessoa profissional seja reconhecida por todos. Não posso colocar no banco da praça um cartaz colado com as informações do meu nome, da minha OAB, indicando que o escritório é logo ali. Não posso colocar na banca de jornal essa informação, no busdoor, no outdoor, no banheiro, na feira. Eu não posso colocar essas informações coladas no trem, no VLT, no ônibus, não posso. Mas por quê, Morgana? Porque transborda, porque ultrapassa os limites daquilo que é considerado moderado, restrito e sóbrio. Então, todas essas informações, elas são verdadeiros lugares de observação paradigmáticos. Se eu perder a nuance do que é moderação, sobriedade e efetivamente discrição, eu já estou cometendo uma infração ético-disciplinar e eu te mostro já já. Não só isso, todas as informações que eu divulgar, elas têm que ter um caráter meramente informativo ou técnico, jurídico, científico. Eu não posso ir para o programa do Ratinho, não posso para o programa da Sônia Abrão, não posso ir no programa do Léo Dias, né, nos videocasts, podcasts, Flow, inteligência artificial e dizer: sou o melhor advogado do Brasil, eu tenho a melhor competência, eu faço isso. Não, 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 não. Nada disso. A OAB não permite que essa divulgação sua gere nenhum tipo de incalcação ou captação indevida de clientela. Mas por quê, Morgana? Porque a publicidade, ela não pode se caracterizar como um movimento de venda e de oferecimento de serviços de uma forma insistente, persistente, renitente, ou até por meio de intermediários. Não pode. Eu não posso colocar uma menina no meu escritório e dar a ela uma mala direta de informações e fazer com que ela fique ligando todo santo dia, como se fosse uma verdadeira, né, atendente de telemarketing, operadora de telemarketing, ligando para a casa de um pretenso ou possível futuro cliente, anunciando os meus serviços. De jeito nenhum, não posso fazer isso. Morgana, mas como é que eu posso me comunicar com o meu cliente? Eu posso mandar um e-mail? Pode, se ele já for seu cliente, sim. Ah, Morgana, eu posso mandar para ele então um e-mail dizendo que eu mudei de endereço, o meu escritório passou a ter sede no local X e não mais no Y? Pode, essa é uma informação direta e de precisão e assertividade. Seu cliente tem que saber onde é que você está. Morgana, o uso responsável das informações e dos meus dados, como é que o advogado faz? Lembra que tem a LGPD, né? Então, dados sensíveis sobre a sua pessoa, quem você é, informações processuais, né, a respeito do seu caso, elas não podem ser divulgadas. E aí, por qualquer meio que for, o advogado não pode comprometer a sua dignidade enquanto pessoa humana e a dignidade da profissão dos advogados como um todo, né, enquanto membro de uma congregação que é a OAB. Então, todas as vezes em que a gente está falando desse mundo de ideias, é necessário que a gente pense que
Temos que cumprir regras deontológicas. Morgana, mas como é que a gente faz para garantir, então, que essas práticas movimentadas pelos escritórios, pelos advogados, serão éticas e responsáveis? A gente tem que levar o nosso olhar, então, a essas normas que eu coloquei aqui no chat, ó. Assim que a gente começou a aula, eu vou replicar, vou colocar novamente a informação aqui para você, ó, deixa eu só pegar aqui, de que essas regras estão todas voltadas ao mundo da publicidade, voltadas ao mundo do marketing jurídico digital, no Estatuto da Advocacia, no Código de Ética e Disciplina e no provimento 205 de 2021. Nota que ele é fresquinho, né? Nota que ele é super novo. Por quê, Morgana? Porque o provimento anterior, ele era de 2000, era um provimento chamado número 94 de 2000. Ele era um procedimento lacunoso, sabe? Ele era um conjunto de informações em que não nos dava segurança de que a gente estava fazendo no mundo da publicidade era o correto, era o certo e preservava a nossa ética. Então, graças ao advento das redes sociais, surge o provimento 205 de 2021, estabelecendo parâmetros para a gente de olhares e oportunidades de fazeres. Então, assim, ó. Todas as vezes, então, que o advogado ele tenta se aproximar de um cliente dele, ele tem que pensar que o serviço da advocacia é um serviço considerado essencial para o funcionamento da sociedade, né? Só que está dentro de uma estrutura jurídica, e essa estrutura ela tem uma importância mandamental, imperativa, de ordem muito grande, porque tem muitos informativos de normas que têm que ser seguidos, não só a Constituição, mas esses aqui que você está vendo, e tantos outros, porque a gente representa a função social necessária para a aplicabilidade do direito e a garantia do exercício, né, de cidadania de alguém. Somos nós que fazemos isso. Então, assim, ó, como é que eu vou zelar por direitos e deveres de pessoas que são direitos e deveres, né, de tão humanos, são fundamentais, sem que eu consiga preservar os direitos, né, e os deveres da onde eu venho, que é a OAB? É para isso que o marketing jurídico digital, né, quando ele nos chega, a partir, né, especialmente dessa década de 2000, né, dos anos 2000, ele chega com a possibilidade de fazer com que esse termo chamado publicidade, né, ele seja propagado numa velocidade absurda. Olha hoje quantas pessoas que você conhece que são advogados, olha quantas pessoas não têm um perfil considerado profissional no Instagram, no Facebook. Morgana, mas tem advogado que faz NPC. Pode? Não. Tem advogado que faz dancinha no Kawaii. Não, não pode. Morgana, mas por quê? Porque essas ferramentas comunicativas, elas precisam trazer existência de proximidade ao negócio prestado pelo advogado. Que negócio é esse que ele presta, Morgana? Ele presta um serviço considerado essencial e indispensável ao funcionamento da justiça. Então, não cai bem. E a OAB não permite que você vá dançar no Kawaii, que você vá fazer NPC, né, para ganhar frutinhas, dinheirinhos, moedinhas lá no tal, né, do TikTok. Mas, de outra forma, o que que a OAB passou a ver? Que não tinha mais como separar o universo jurídico do universo digital. De certa forma, a OAB permite hoje, através desse provimento aqui, né, o de número 205, ele permite que as nossas atividades não sejam mercantilizadas, mas sejam compreendidas, conhecidas e compatibilizadas. Com o quê? Dá uma lidinha, por favor. Abre aí o seu código de ética e disciplina, só para você ver, rapidinho. E a gente volta a falar. Estou colocando aqui no chat para você. Código de ética e disciplina, especialmente no artigo, ó, 39. Ele diz assim, ó, da publicidade profissional. Então, ele deixa bastante claro que a gente tem um elemento dimensional estrutural no Código de Ética e Disciplina, que se a gente tiver dúvida de como publicizar os nossos serviços, é aqui que a gente tem que bater as portas, tá certo? E ele diz assim, ó, no artigo 39. A publicidade profissional do advogado, ela precisa ter um caráter meramente informativo, ou seja,
técnico, jurídico, científico. Ele não pode vir aqui nas plataformas, sociais e ficar de achincalhe, né? Ficar, de brincadeira com o direito dos seus pretensos clientes. Era o que fazia o doutor João Neto, mandando dar tiro em pessoas, né? Dar um tiro no coco e no relógio, né? Tem um vídeo dele que está aí rodando todos os canais, dizendo que se uma mulher batesse no rosto dele, ele ia dar outro e ia revidar, porque quem bate, né? Quem bate está querendo apanhar, uma coisa assim que ele diz. Bom, pense você o que desejar. Mas me parece que tem alguma inversão de ordem, né, em toda essa informação. Um advogado incitar com que pessoas batam em outras, né, e tá tudo certo. Uma outra questão que eu vi no Dr. João Neto, abriu uma caixinha de perguntas e lá um seguidor diz assim, ó, se eu matar e esconder um corpo é crime? E aí lá depois de tantas brincadeiras ele diz, olha, sem sombra de dúvidas são dois crimes, né? Homicídio e ocultação de cadáver, mas você não fez isso. Você pensa que fez, mas não fez. Ah, como assim? Bom, tá aqui, ó, 39. O advogado deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então, quando o sujeito vai, né, para as redes sociais, abrir caixinha de perguntas e leva o direito a esse lugar vil, baixo, chulo, né, de uma inexatidão de compreensão, de uma omissão informativa, ele causa um prejuízo social bastante grande. Ai, Morgana, você está batendo no doutor João. Não, eu estou batendo em qualquer advogado que tenha esse mesmo tipo de conduta, porque confunde quem precisa, confunde quem necessita de um bom advogado, né? E aí deixa de te contratar, você é sujeito estudioso, ético, especializado, para contratar um sujeito alegórico, folclórico, como o doutor João Neto. Então, são essas questões em que a gente tem que pensar, sabe? Será que vale a pena a gente estar nesse lugar, desprestigiando o direito? Porque uma hora, né, como dizem, né, aqui na minha casa, a casa vai cair. Uma hora vai tudo dar errado, porque a gente não consegue sustentar esse personagem por tanto tempo. Bom, se a gente consegue pensar sobre isso, a gente consegue também refletir sobre um mundo de coisas, né? E esse mundo de coisas, quando a gente fala de publicidade na advocacia, é um mundo de estratégias. A gente tem que pensar quais são as propostas que a gente pode fazer para serem conhecidas pelos nossos clientes de modo a respeitar os limites impostos pelo Código de Ética e Disciplina, pelo provimento, pelo Estatuto. Eles não estão dizendo que nós não podemos mais ter esses recursos, pelo contrário, como eu disse antes, não tínhamos e agora abriu. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer a publicidade através do marketing jurídico, porque estamos falando do direito, então, é um conjunto de esforços estratégicos que o advogado faz dentro da comunidade jurídica, dentro da competência dele, utilizando os instrumentos que estão de acordo com esses regramentos. Mas por quê, Morgana? Porque ele precisa suprir necessidades informativas de pessoas. Então, o marketing jurídico, quando a gente passa a olhar e conceituar ele, ele é sim um esforço, ele é sim um lugar de investimento de informações para que todas essas pessoas que nos procuram, né, elas tenham um foco especial baseado naquele lugar que ela precisa ter respostas. Então, assim, ó, marketing jurídico, a publicidade na advocacia é como se fosse uma ponte, sabe, que vai unir o advogado que você é ao mercado de trabalho e vai facilitar que você, advogado, se torne conhecido, sendo diferenciado, um sujeito distinto, de forma positiva, de forma reificada, ó, dentro da concorrência, fortalecendo então cada vez mais a sua imagem. Ai, Morgana, mas é difícil, é todo começo vai ser difícil. Quem disse que é fácil? Não é. Mas como é que você vai despontar no mundo da advocacia, nesse ambiente considerado jurídico, nesse ambiente de competição em que os advogados não podem mercantilizar as suas ideias? A gente tem que fazer o seguinte, né? Se conhecer
né, a partir de planejamentos, de organização, de pensamentos estratégicos, condução de boas ideias, distribuição de informações na comunidade em si, para que todos saibam que você é um grande vencedor de ações, mas sempre de uma forma que não contrarie, né, o disposto no estatuto. Como, Morgana? Escreve um artigo, ganhou uma ação judicial, teve uma sentença de procedência, pega aquela temática, transforma no artigo científico, publica de forma, né, ainda rasa e incipiente, por exemplo, Migalhas, Jus Navigante, nas revistas jurídicas que a AFIA, que a Unigran Rio oportuniza para que vocês participem com os professores. Que tal, né, você ser um egresso da Unigran Rio com vários artigos publicados, o seu currículo Lattes sendo reconhecido, né, você como um sujeito essencial na comunidade em que você vive. Ah, Morgana, mas ninguém lê artigo jurídico, você é que pensa. Coloca ele na internet, coloca ele em forma de carrossel, de posts no seu perfil do Instagram. Não é o seu perfil que você tira foto do elevador, da comida ou no banheiro, né? Porque tem gente que tem perfil assim do Instagram, né? Tira foto do espelho, tira foto da comida, tira foto da balada com a garrafa de cerveja. Não. Você pode ter o seu perfil pessoal, eu não estou fazendo nenhum ataque, nenhuma objeção, não quero saber. O que eu estou falando é que vale a pena, né, você recortar quem é você, pessoa física, humana, de você, pessoa profissional. Ou até mesmo, né, se você estiver dentro de uma sociedade de advogados, uma pessoa jurídica. E aí, nesse seu perfil jurídico, sabe, você pode criar campanhas de marketing, todas elas organizadas a partir de grandes movimentações de planejamento pela inteligência artificial. Hoje você tem o DeepSeek, você tem o chat GPT e está sendo colocada aí à prova uma nova inteligência artificial que promete revolucionar é, e promete muito mais trabalhos de qualidade do que o chat GPT e o DeepSeek, que é a Manus, né? É uma inteligência artificial chinesa, ela ainda está na versão beta, está aceitando pedidos, né, para que você possa testar. E aí, essa organização por meio da inteligência artificial, ela pode calibrar. Por exemplo, a quantidade, né, de informações que você lança, como é que você tem que fazer os seus posts, como é que você pode, né, melhorar as suas metas de percepção do público em relação a quem você é. Pode colocar para que a inteligência artificial pense através, né, de atividades que são exercitadas por você dentro do campo de especialidade que você tem ou vai fazer. Isso vai te dando um diferencial, sabe? Vai te colocando, ó, em linha de partida, em linha de chegada, através do marketing digital. Agora, você tem que usar muito bem isso em seu favor. Não esquece de alimentar, né, a inteligência artificial das informações que estão descritas no Código de Ética e Disciplina, no Estatuto e no Provimento, para que ela mesma conheça. A inteligência artificial, ela pensa a partir daquilo que você consegue, ó, inserir dentro dela, né, como informação, a ponto dela trazer mudanças e novidades informativas para vocês. Então, você pensa junto com a inteligência artificial. Ela só consegue executar na medida em que você conheça o avanço tecnológico que ela traz e faça boas perguntas, né, enxertando boas informações. Então, se antes era incipiente, era impossível, era inexequível você publicizar os seus serviços de advogado, hoje você tem, por meio, né, dessa forma bastante explicada e esclarecedora, as redes sociais para que você possa divulgar. Mas cuidado! Por quê? Existem muitos advogados que acham que esse esclarecimento de informação pode ser feito sob qualquer forma e de qualquer maneira, e não pode. Eu quero te levar, então, agora ao artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. É a partir de agora que você consegue, ó, sentir o grande perfume desses canais novos de comunicação. Os meios utilizados, olha aqui, ó, artigo 40. Os meios utilizados para publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, o 39, sendo vedados. O que que ele quer dizer com isso? Você não vai, né, ficar dançando, você não vai pegar o carro da pamonha, que nem eu te mostrei na aula passada, você não vai, né,
ficar fazendo musiquinha, passinho, né? eh, Trocando de roupa na frente da câmera para que você seja conhecido. Isso você deixa para esses influencers que trabalham desta maneira. Você não vai explicar o direito cozinhando, né? Deixa para esses influencers que cozinham, não você. Morgana, mas eu posso participar de um videocast, de um podcast, eu posso participar de um programa de TV, desde que isso não seja um hábito, desde que você não utilize essa informação para angariar cliente e se fazer conhecido, né, através de uma questão, de exposição desmedida nas redes televisivas. E aí ele vai dizer, ó, o artigo 40. Se o Kawaii é, vamos colocar aí, uma rede para dançar, o TikTok é uma rede de achincalhe, a OAB já decidiu, por meio de decisões do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina, que esses não são os melhores nichos que o advogado deveria se preservar. Ela faz uma recomendação, um aconselhamento. Utilize o Instagram, utilize até mesmo o YouTube para os seus webinários, né, para as suas palestras virtuais. Utilize o Facebook para os seus posts, mas deixe essas outras redes consideradas menores de fora, né? Assim como o X, que era o antigo Twitter, né? Se você quiser publicar lá qualquer coisa, tenha o máximo cuidado com o X, porque todas as informações que a gente lança nas redes sociais, elas são indeléveis, elas não se apagam. E aí, se alguém se sentir lesado, se alguém se sentir desprestigiado, ainda sendo um membro da categoria de advogados, pode, fazer a sua representação junto à OAB. Um aluno me perguntou assim, Morgana, mas e aquele escritório de advocacia que adesivou o VLT todinho no Rio de Janeiro? Você encontra aí, ó. Procura só no Google que você encontra. O VLT todinho do Rio de Janeiro se fazendo conhecer como se fosse não um escritório de advocacia, mas uma consultoria de práticas previdenciárias. É a mesma coisa, ele só tentou dar um outro nome para disfarçar. Se você se sentiu lesado, aviltado, que ele captou, concorreu de forma desleal com você na captação de clientes, leva o vídeo para a OAB, faz lá uma denúncia. Ai, Morgana, mas eu vou denunciar, meu nome vai aparecer. Se você não quiser denunciar, né, mostrando quem você é, denuncie de forma anônima, mas não compactue com esse tipo de coisa. E aí ele está dizendo assim no artigo 40, ó, que é vedado, peremptoriamente negado, não cabe discussão a veiculação de publicidade por meio de rádio, cinema e TV. Então, quando tem esses programas aí, ó, né, de rádio em que entram advogados, né, para dar pitacos sobre a vida das pessoas e deixa no fundo assim, ó, ligue para mim, ligue para o escritório de advocacia XYZ, isso pode? Não pode. Se você é uma dona de casa, né, se você está lá ouvindo o rádio, né, fazendo uso das informações transcritas por meio dessa fonte, e você está com aquele problema naquele exato momento, você anota o número. Você não vai procurar uma indicação de um outro advogado. É isso que a OAB faz, né? Que esses posts que falam sobre, por exemplo, promoções, descontos, garantia de resultado, em relação ao advogado, também são evidentemente proibidos, porque todas as vezes que um advogado garante vitória e resultado, ele sai da instrumentalização e vai para um outro lugar obrigacional do qual ele não tem gerência nenhuma. E a gente já falou sobre isso. Como é que ele vai garantir sucesso numa ação judicial do qual tem uma tese e antítese, né? E efetivamente um juiz para defender que é, em tese, né, imparcial e independente. Painéis luminosos, adesivos em carros, em ônibus, isso pode acontecer? De jeito nenhum, porque perde a discrição e a moderação. Morgana, e esses escritórios que colocam o nome fantasia, pode? Help jurídico, emergências jurídicas, pode, Morgana? O negociador? Não, não pode. Mas por quê, Morgana? Porque nomes fantasias são vedados pelo Código de Ética e Disciplina e mais, né? Porque gera uma inculcação de que aquele escritório é melhor do que qualquer outro, porque ele está dizendo que ele tem êxito, né, na condução das ações em que ele faz. Mas espera aí, Morgana.
Se eu tiver que me comunicar com a minha cartela de clientes, eu posso disparar um e-mail para todas as pessoas ao mesmo tempo? Se eles forem os seus clientes, sim. O que você não pode fazer é disparar uma mala direta, né? Porque eh, existem pessoas que vendem na Deep Web mala direta, com nome, telefone e e-mail de pessoas. Não me pergunte como isso chega na Deep Web, mas chega, né? O advogado pode disparar mala direta, anunciando, publicizando seus serviços? Não, não pode, mas ele pode comunicar uma mudança de endereço, uma mudança de telefone, pode comunicar aos seus clientes, por exemplo, boletins informativos, jurídicos, novas decisões doutrinárias e jurisprudenciais que podem acolher, né, que podem trazer acalento para essas pessoas que precisam ter o conhecimento dessas mudanças nas nossas normas e leis. Advogado pode fazer preço promocional, pode colocar valor vil para competir com outros clientes de outros escritórios? Não, não pode. Você viu em aulas passadas que a gente tem uma tabela de honorários, né? Ah, mas ninguém segue essa tabela. Tá, ninguém segue, né? Mas entre o mínimo e o máximo, o que a gente não pode fazer é permitir que o cliente faça da sua atividade prática, né, um lugar de barganha, como se estivesse jogando bingo, né? Ele não pode fazer isso. Morgana, advogado pode criar um WhatsApp, de pessoa jurídica com resposta por chatbot? Pode, mas cuidado com as respostas em que esse robozinho vai responder, né? De modo que não sejam consultas ou respostas jurídicas para que essas dúvidas não levante a inculcação de que você está trazendo clientela para o seu escritório. Porque você pode colocar na sua mini bio, né, do Instagram, um anúncio com o seu WhatsApp. E esse WhatsApp ter um chatbot, um robozinho respondendo. Mas não pode, né, transformar isso num lugar de percepção, ó, de dinheiro e verba de forma desmedida. Morgana, eu posso ir no programa da Sônia Abrão e ficar falando de um caso que eu estou trabalhando? Daquela celebridade que... Não, de jeito nenhum. Ai, Morgana, mas por que que eu não posso fazer isso? Porque outras pessoas podem entender que você é o sujeito daquela causa, daquela demanda, né? E que você é o senhor de toda a verdade. Então, conteúdo informativo sem indução, sem qualquer tipo, né, de indicação de busca ou procura, mas pode ser um conteúdo para a sua formação acadêmica, um conteúdo de área de atuação. Pode, Morgana? Pode. Aí é bem diferente. Então, nota que quando a gente pega o estatuto para leitura, né, e o código de ética, eles vão dizendo que o fornecimento e a divulgação dessas informações, se você fizer com discrição, moderação e sobriedade, eles vão acontecer e você pode fazer sem qualquer tipo de prejuízo. Agora, a grande questão é o bom senso que você vai ter diante disso, né? Essa fronteira com esse lugar do prejuízo em relação a um outro advogado. Nota que aqui, ainda no artigo 40, ele está dizendo que é vedado, é proibido que você forneça dados de contato, como o telefone e também o endereço, em colunas ou artigos literários, culturais ou programas de rádio e TV. Morgana, mas por que isso, né? Para evitar, mais uma vez, de que essa informação não gere inculcação na cabeça de ninguém. É, não tem uma música do Latino que ele falava de um número de telefone, né? Ah, pois é, e essa música com esse número de telefone, que só para tergiversar, ela deu muito problema, né? Porque tinha um sujeito no mundo, aqui no Brasil, com esse número de telefone, e depois da música do Latino passou a receber, né, dezenas, milhares de ligações por dia, e ele processou o Latino, etc. e tal. Aí o Latino conseguiu comprovar, não, isso foi um número chutado, nem sabia que existia um número, nem sabia que esse número era desse sujeito. Você imagina se você vai para as redes sociais e você coloca aí, ó, fornecimento dos seus dados pessoalizados de uma forma desmedida. Você vai receber centenas de milhares de ligações. E aí eu, que trabalho com sobriedade, discrição e moderação, não vou atender nenhum cliente.
O que significa dizer que eu não vou conseguir manutenir nem subsistir a mim mesma nem a minha própria família com o trabalho em que eu desempenho. Então, muito cuidado com isso. Morgana, distribuir panfleto pode? Não, não pode. E eu queria trazer, já mostrei para você em aulas passadas, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no slide para você, ó. Não pode fazer como esse advogado, né, que aproveita o panfleto da pizzaria do bairro e coloca a publicidade do escritório de advocacia dele. Não pode, ó, esse advogado se filiar a um corretor de imóveis que tem um Cresce, que é uma atividade completamente distinta da advocacia, num único espaço comercial. Não pode, por mais honrosa que seja. Morgana, mas tem médico que é advogado? Tem, com certeza. Tem médico, ou desculpa, tem psicólogo que é advogado, tem, não discordo, mas a OAB diz que ela não quer você se filiando a ninguém, mesmo a você próprio, se tiver uma outra profissão. Por exemplo, eu sou formada em direito e em jornalismo. São profissões que, embora sejam fronteiriças, são distantes em sua área de atuação. Eu não posso divulgar os meus serviços de advogada junto com os meus serviços, né, de cronista, de escritora, de jornalista, fotojornalista, radiojornalista. Não, não posso. Morgana, mas por que isso? Justamente para evitar prejuízos em relação à contratação. E ele vai falando para a gente, todas as vezes, né, que a gente se aproximar desse lugar do prejuízo, quanto que a gente tem que repensar as nossas ideias. O artigo 40 dá essa possibilidade da gente conhecer para evitar. E ele diz assim, ó, ainda no artigo 40, no parágrafo único, tá certo? Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, de painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que, olha aí, ó, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. O que que diz o 39? Discrição, sobriedade. Não posso mercantilizar. Não posso me valer, né, de, por exemplo, uma placa luminosa assemelhada do McDonald's, que brilhe, né, que traga uma referência de cores e informações de letras que não tenham essa perspectiva do simbolismo ortodoxo tradicional do direito. Ai, Morgana, mas as cores do meu escritório são vermelha e amarela, igual do McDonald's. Meu amigo, se alguém se sentir incomodado com isso, achar que você está fazendo chamariz e captação indevida de clientela, vai te denunciar na OAB. Por exemplo, Morgana, eu posso colocar na fachada da minha casa, já que minha casa é o lugar que eu trabalho com a prática da advocacia, uma, uma placa luminosa ou um, como é que chama? Um painel de informações? Pode, desde que tenha descrição, sobriedade, nome completo, número do OAB. Posso colocar a especialidade que eu tenho? Eu sou especialista em direito ambiental. Posso? Pode, desde que você guarde esse título, desde que você o tenha. Porque todas as informações que a gente lança no mundo profissional do direito são informações que devem ser credibilizadas. Como assim, Morgana? Esse senhor, o tal do Francisco aí, né? Desculpa, como é? O João Neto. Ele lá na mini bio do Instagram dele, vai lá para você ver que ainda está ativa. Ele se diz mestre em ciências criminais. Agora estão tentando levantar a informação, né, de que esse lastro acadêmico não existe. Por quê? Ele se auto-intitulava ex-policial e ele se vangloriava dizendo que tinha matado 28 pessoas no coco e no relógio. Assim que ele falava, no coco e no relógio. Criou um bordão. Só que agora a PM está dizendo, né, que ele nunca, nunca passou da formação, da escola de formação de soldados. Ele foi expulso antes, ele nunca foi policial. Então, se ele matou pessoas, ele era um justiceiro. Ele tinha que estar preso. E não poderia ter sido nunca aprovado como advogado.
Olha que loucura que vai virar a vida desse homem, né? Do avesso. E agora estão chegando à conclusão de que se ele mentiu lá, que ele nunca foi policial e dizia que era, ele está mentindo, que ele é mestre, que ele tem um aperfeiçoamento técnico, acadêmico superior que não existe. Então, assim, ó, a vida deste cara vai virar do avesso. Por isso que a OAB já começou a falar em expulsão, que é a sanção de maior gradação desse cara. Ele se tornou inidôneo para a prática da advocacia e aí, ó, acumulado com uma série de crimes em que ele está cometendo. A Milka está perguntando, professor, o cliente não tem dinheiro para o advogado, porém ele tem um carro, uma moto, um terreno, o advogado pode aceitar esses itens, pode colocar no contrato? Veja bem, Amilcar, existe uma possibilidade, né, do chamado pacto cota-lite, mas é preciso muito cuidado, porque é, muitas das vezes, esses bens, eles atingem um alto vulto financeiro e bem superior ao valor da contratação que ele faria normalmente se ele te conseguisse pagar mensalmente, né, os valores contratados, convencionados. Então, é preciso muito cuidado. Eu não posso me enriquecer às custas do empobrecimento de ninguém. Aí você vai falar, não, mas o valor é mediano, não, o valor é da tabela do carro, é da tabela FIP, a moto, é isso. É meio que parelho aquilo que eu ia cobrar. Cuidado, porque o cliente hoje ele sorri, né? Os clientes, quando ele está precisando de você, ele é o seu maior amigo, anfitrião. Mas quando ele sente, né, que o prejuízo está chegando próximo dos pés dele, ele é o teu maior inimigo. Aí ele vai lá na OAB, vai dizer que foi assediado moralmente por você, aceder o carro, a moto, isso e aquilo, que você não quis trabalhar com a justiça gratuita, que você prometeu pro bono, mas pegou o carro dele, o terreno. Cuidado com isso. Eu não aconselho. Olha, os meus serviços são tanto. Ah, você não tem como pagar? Você pode ir na defensoria, no escritório modelo, você pode ir em qualquer outro lugar. Se você quiser, os meus serviços são esses valores. Ah, eu tenho um carro. Não, eu não aceito bens em garantia para pagamento. Se você tem um carro e se você deseja se desfazer dele para me pagar, é uma outra questão, é sua personalíssima, eu não me envolvo com isso. Mas aceitar os bens, a transferência, a transladação de registro do nome do teu cliente, de um bem que ele tenha para o seu nome, eu acho arriscado, e perigoso demais, né? Então, assim, ó, quando a gente começa a ler o 39, 40 e seguintes, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? De entender as informações que estão nas entrelinhas para que a gente não tenha prejuízos de nenhuma natureza. Dá uma olhadinha no artigo de número 41, ainda do Código de Ética e Disciplina. Eles dizem assim, ó, que as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou em textos, colunas jurídicas explicativas em jornal, em revista, blogs, seja lá o que for, que por meio deles divulgar não deverão induzir, não pode de forma nenhuma induzir o leitor a litigar, nem promover desta forma captação indevida de clientela. Ainda que você transforme um julgado de procedência que venha da lavra do seu escritório, né, no movimento de conhecimento público através de um escrito, você de forma nenhuma pode deixar ali claro, evidente, que você está se comprometendo com resultados futuros de causas semelhantes e análogas a essa que você trabalhou. Escreva de forma técnica jurídica, ó, com afastamento. Você não está se coligando a nada, porque se assim o fizer, você está incorrendo, né, numa infração disciplinar. E aí ele ainda vai dizer, né, no artigo 42, aí, ó, que advogado que responde com frequência, com habitualidade, matérias de jornal e os meios de comunicação, ele está se comprometendo com esse lugar do prejuízo, porque ele vai se transformar num sujeito extremamente conhecido e rapidamente. Porque, assim, as redes sociais, elas exponenciam a nossa imagem, a nossa fala, a nossa voz. O colega de vocês me perguntou assim, Morgana, numa audiência, eu posso
me gravar? Eu posso gravar a minha própria sustentação oral? Pode. Posso colocar no Instagram em forma de vídeo e fazer ali um post bacana? Pode. É você publicizando os seus serviços como um bom orador, né? Desde que não apareça ninguém. Não apareça o seu cliente, não apareça a plateia, não apareça o julgador, Ministério Público, defensor. Ninguém pode aparecer, porque senão você incorre no prejuízo indenizatório do artigo 20 do Código Civil. Porque quando você está divulgando a sua imagem, você está comercializando as suas ideias, a sua fala, quem você é. Então, a finalidade é econômica. Da feita que aparecer alguém nesse vídeo, ainda que seja a imagem dela, ainda que seja a voz dela e não a imagem, você tem que ter um termo de consentimento expresso, assinado, permitindo uma cessão de direitos à utilização da voz dessa pessoa. Então, assim, cuidado com essas questões. Ah, posso gravar audiência? Pode, desde que não apareça ninguém. Apareça só você, coloca o celular te filmando, tá tudo certo. E no momento em que você divulgar, se alguém se sentir vexado, se alguém se sentir aviltado, cuidado, esteja preparado. Se você não tiver termo de consentimento expresso, assinado e guardado, cuidado para não vir uma ação de indenização contra você, né? E aí ele está dizendo ainda no 42 que você não pode, é vedado, não pode ficar debatendo em qualquer meio de comunicação uma causa que seja patrocinada por ti. E aí, mais uma vez, eu vou trazer a seu conhecimento aquela ex-participante, né, do Big Brother, que tem um perfil no Instagram, e eu já te falei que eu sigo essa senhora, e que ela fica falando de contratos o tempo todo, dos contratos que são firmados entre celebridades e grandes marcas em relação ao direito de imagem. Tem que ter um cuidado bastante grande com isso, né? Essa senhora, ela fala no nome das celebridades, das subcelebridades, das pessoas conhecidas, fala no nome das marcas. Ela tem que ter um cuidado bastante grande com isso. Mas por quê, Morgana? Porque essa informação, ela é sacralizada. Ela foi confidencializada enquanto ela foi contratada. Então, ela não pode divulgar isso, a menos que o cliente dela permita e ela não coloque dados sigilosos, privados, sensíveis a público. Professora, eu assisti um vídeo essa semana sobre o Dr. João Neto, com uma explicação sobre a questão da PM. Nele, dizia que estava na academia, ele já era um PM, sendo que um soldado em treinamento ele foi expulso e não completou a formação. Por isso ele disse ser PM, já que ele foi aprovado em concurso, chamado para o treinamento. Em resumo, uma tecnicalidade apenas. Assim, Wellington, a gente até falou sobre isso aqui. Ele para PM, para as fileiras de corporação, para o funcionalismo público, ele pode até ter passado no processo seletivo, mas se ele não completou a etapa dele formativa, ele não foi empossado, ele não atuou como profissional, né, da segurança pública, ele não pode ser chamado de policial militar. E mais, ele falou em nome de uma corporação de que ele matou 28 pessoas. Então, isso é seríssimo, é muito grave, tá? É muito grave. E depois dá uma lidinha mais aprofundada no que ele fez para ser expulso, para você ver que esse desrespeito em relação às mulheres, ele já vinha praticando há muito tempo, não foi de agora, não foi um ato assodado no nervosismo, no calor das emoções, não. Ele já vinha praticando isso há muito tempo, né? E pela própria truculência da fala dele, do pensamento descoordenado, né? Pela fala reticente, você já nota que o conhecimento técnico dele não é elevado, né? Você já nota que ele tem uma fragilidade muito grande de fala, de informação. O que ele quer é atrair seguidores. E, infelizmente, nas redes sociais a gente tem isso, sabe, Wellington? Pessoas que conseguem, através desses bordões e dessas brincadeiras, né, transformar o que é sério num humor, num sarcasmo desmedido, capaz de arrebanhar pessoas. E isso, infelizmente, né, vai fazendo com que a nossa sociedade seja cada vez mais desprestigiada e constituída por essas pessoas que, ao invés de praticarem o bem, elas praticam, infelizmente, o mal. Tá aí. Aqui está dizendo no 42 assim, ó,
que abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Isso é vedado ao advogado. Tá aí, ó. Ele falou o sujeito que matou 28 pessoas. Ah, mas ele não era advogado, ele era só, em tese, entre aspas, né? Um sujeito em formação. Mas quando ele diz assim, ó, na caixinha de perguntas, de que você não mata pessoas, você que está acreditando que matou, mas não matou, ah, fala sério, né? Aí o aluno me perguntou, Morgana, mas se eu abrir um Instagram e eu abrir uma caixinha de perguntas. Pode, pode. A OAB deixa você abrir uma caixinha de perguntas. Ela não veda, não. Ela quer mais é que você, sabe, se comprometa socialmente com muitas pessoas, levando informações de relevância, de vulto. O que ela veda é a captação indevida da clientela. Então, assim, se você não está induzindo ninguém, né, a chegar até o seu escritório, você pode colocar conteúdos jurídicos, né? Para serem discutidos, para serem respondidos sob uma forma de consultoria jurídica gratuita. Pode? Pode. Não tem problema nenhum nisso. Um menino me perguntou assim, Morgana, eu posso colocar no meu Instagram um carrossel do tipo saiba mais, clique aqui, que me leve, né, o seguidor a uma outra página de conhecimento, por exemplo, do STJ, STF? Pode, pode. Uma página que redirecione, né, a sua clientela, o seu seguidor para uma outra página, por exemplo. Clique aqui e te leve para o saber jurídico, direito news? Pode, pode. Não tem nenhum prejuízo em relação a isso. É, advogado pode fazer publicidade paga no Instagram? Pode, a OAB diz agora que pode, desde que essa publicidade paga tenha caráter informativo, não pode fazer oferta de serviço jurídico. Se o propósito for de captação de clientela indevidamente, cuidado, porque você pode romper a barreira da sobriedade e da discrição. É, o aluno me perguntou mais cedo se, por exemplo, palavras de chamariz como promoção, contrate os nossos trabalhos, procure os seus direitos aqui, é, posso lhe ajudar, quer me contratar, se isso pode acontecer dentro das informações em que o advogado coloca nas redes sociais. Não. Não porque as chamadas. Essas palavras-chave são chamadas de ação para uma movimentação de mercantilização. Essas palavras não. Mas se forem informações, né, sem induzimento de acionamento dos seus serviços, tranquilo. O outro menino me perguntou, Morgana, eu posso tirar uma selfie ou então fazer um vídeo conversando com o meu cliente e publicar isso nas redes? Olha, se não tiver segredo de justiça e tiver um termo de consentimento expresso, como eu falei há pouco, e o cliente dele autorizar a veiculação, a OAB, ela não faz nenhuma objeção, porque é uma relação entre partes, desde que, mais uma vez, ó, desde que essa seja uma manifestação espontânea, que não seja uma teatralidade, uma alegoria, um folclore para você poder romper a descrição e a sobriedade e contratar, permitir a contratação, né, da sua prestação de serviço por outras pessoas. O problema todo está na captação indevida da clientela. É, o menino me perguntou se cabia à OAB a fiscalização em relação a essas redes sociais de advogados que divulgam decisões de clientes. Assim, ó, é como eu estou falando, dessa advogada de Big Brother aí, né? Não pode. Ele está dizendo muito claramente, especialmente no provimento 205 de 2021, que isso não pode acontecer. Se você está se sentindo vexado, se você está se sentindo prejudicado com essa moça que recebe muito mais clientes no escritório dela do que você, vai lá e denuncia, leva a prova. Ele está perguntando assim para mim, o menino, se advogado pode fazer live, webinar. Assim,
A pandemia, né, foi um grande difusor dessas informações, né? Porque a gente estava dentro de casa, a gente tinha uma finalidade muitas das vezes educativa, instrutiva, né, de levar informação, e foi por meio disso que a gente conseguia até mesmo promoção pessoal enquanto advogado, sem que a gente rompesse com a lógica da sobriedade da descrição. Então, o que mais tinha na pandemia era isso, né? A gente abria a geladeira, tinha uma live, tinha um webinar, tinha um curso. Advogado pode, Morgana, colocar curso e monetizar? Pode, desde que seja uma informação técnico-jurídico-científica, né? Então, tudo isso que vai revelando a possibilidade do advogado ser conhecido, do advogado ser considerado útil para a população, para a comunidade, desde que não tenha um caráter mercantilista, pode acontecer. Lembra sempre, o prejuízo todo tá quando a OAB entende que você está querendo captar indevidamente clientela. Uma outra questão que a gente tem que pensar é a seguinte: se os símbolos da OAB podem ser utilizados nesse movimento de publicidade. Quando você entra no Conselho Federal da OAB no site, depois você entra com calma, Conselho Federal da OAB, coloca em símbolos. Existem alguns símbolos que são privativos da OAB. Mesmo você sendo advogado, ela não quer que você use, ela não permite. Isso está no provimento. Esse provimento 205 de 2021. Mas por que, Morgana? Eu pago OAB, minha anuidade está em dia. Ela está dizendo que se você resvalar nesse prejuízo, né, da falta de discrição, moderação e sobriedade, você está colocando o símbolo dela junto a você e, de alguma forma, você está gerando, né, para aquele grupo que está te observando nas redes sociais, uma inculcação de que a OAB está permitindo aquilo, quando, na verdade, ela não está, a utilização dos símbolos. Então, se você quiser colocar uma balancinha, uma Têmis, que é a deusa da justiça, pode. Se você quiser criar, né, uma fonte, tem muitos. eh, Como é que fala? Tem muitas inteligências artificiais e pessoas também que anunciam serviços no Instagram que criam logotipos para o seu escritório. Posso, Morgana? Pode, com certeza. Isso a OAB não veda, não. Então, assim, ó, todas as vezes que eu pensar nessas questões, né, que inauguram a possibilidade de causar prejuízos, eu tenho que vir, ó, no 39, 40, 41, 42. Se não tiver aqui escrito, beleza, né? Ufa, passei. E aí, então, eu estou muito próximo dessa oportunidade de que a minha manifestação, né, pública, ela encontra valor e encontra resultado sem que eu esteja interferindo na vida profissional de nenhum outro colega, de nenhum outro advogado. Então, eu estou são e a salvo de qualquer tipo de prejuízo ou sanção. Então, eu te convoco para essa leitura, para essa necessidade que você tem que ter, né, de focar o seu olhar em relação àquilo que você pode prescrever, do que é correto, admissível, moderado, justo e adequado para você poder tornar público os serviços que você presta. Bem, não esquece, então, que em aulas futuras nossos encontros serão para dúvidas pontuais. Morgana, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou super satisfeito. Eu estou lendo um monte de outras coisas e para mim está tudo certo. Então está tudo certo para todo mundo. Entenda, é facultativa a sua presença em aulas futuras, porque serão aulas em que você vai colocar todas as suas dúvidas em forma de perguntas aqui no chat e eu vou me comprometer a responder cada uma delas. Gente, então, ó. Eu faço votos de que vocês continuem sempre estudando e de forma permanente comprometidos com a boa ética, né, e o comprometimento profissional da advocacia. Muitíssimo obrigada por tudo. E estou aqui, né, em aulas futuras até quando terminar, né, o semestre letivo para tirar todas as suas dúvidas. Mas de conteúdo, nós chegamos ao conteúdo final no dia de hoje. Tá bom? Muito obrigada por tudo e muito mais. Vou permanecer aqui alguns minutos, caso você tenha alguma dúvida, para responder elas aqui também na caixinha de mensagens do chat. Obrigada, gente. Tchau, tchau.